Bom, quem fala aqui é o Dr. Nelson Rossi, da tutoria de alinhadores, né? Uma das coisas que acontece bastante com os colegas que mandam as suas mentorias é a dificuldade que tem de saber de antemão quantas placas irão usar e poder falar com o paciente, né? Ou, de certa maneira, fazer um orçamento com o paciente em relação ao custo que vai ter de laboratório, tá? Então, eu sempre passo essa tabelinha aqui, mas o que acontece é que a maior parte dos colegas não olha antes de mandar e depois se assusta muitas vezes com o número de placas que vão ser feitas, porque pensa que o caso é simples e o caso não é, tá? Então, ó, todo caso que você for mandar de agora em diante, dá uma olhadinha nisso aqui antes, a tabela a gente disponibiliza, né, para os colegas, mas é muito importante que você veja o grau de dificuldade antes de começar a mandar, tá? Então vamos começar com o seguinte: no finzinho da tabela, na parte de baixo, está escrito que os casos de baixa complexidade requerem um número de entre 6 e 10 alinhadores por arcada, né? Então você teria entre o número de placas de 12 a 20 plaquinhas, tá? Em geral, eles se resolvem bem, né? Mas a gente precisa ver que muitas vezes o colega acha que vai ser de baixa complexidade e na verdade não é. Os de média complexidade, eles estão entre 12 e 20 por arcada, né? Então, nós estamos falando aí de 24 a 40 plaquinhas, né? E quando isso acontece, a maior parte dos casos, na realidade, são de média complexidade, né? Então, ele tem algumas características, né, peculiares que a gente vai ver. E os de alta complexidade são aqueles que a gente aconselha não fazer com alinhadores, tá? Só fazer se tiver uma compreensão muito grande do paciente, do grau de dificuldade que nós vamos ter. Então, a coisa mais importante quando você pega um caso de média complexidade é saber que, mesmo em Invisalign, a gente tem um tutorial mostrando muito bem isso, né? Os alinhadores, por enquanto, não conseguem reproduzir aquilo que é feito no software. Então você tem uma capacidade assim, ou uma probabilidade muito grande de ter que fazer refinamentos. Então deixa a primeira coisa ficar bem claro que não é para fazer um planejamento orçamentário muito estreito, em que você não tem a condição depois de pagar algumas outras placas de refinamento, tá? Isso é uma coisa muito importante. Para quem quer fazer uma coisa mais segura, o conselho que nós damos é, em vez de você pedir a série inteira de alinhadores, você pedir os primeiros 6 superiores e inferiores e fazendo reestudo do caso à medida que a gente vai avançando no número de placas, tá? Então, o que eu costumo dizer aqui é que você tem duas, então, possibilidades. Uma delas é pedir o caso inteiro e você vai ter uma grande chance no final de ter que fazer, de pagar um reestudo, né? Na verdade, ele é 50% do valor, mas de qualquer maneira, pagar o reestudo e fazer as placas de refinamento. A outra possibilidade é você fazer de 6 em 6 e inserir entre esses grupos, né, de alinhadores um novo reestudo. Então, explicando melhor, você faria 6, faria um novo scanner, a gente faz um novo planejamento, que é cobrado 50% do valor, mandamos mais 6 placas, outro scanner. Então é muito importante você prever um orçamento que leve em conta essa condição de ter que fazer replanejamentos, tá? É mais seguro, mas você tem também a outra possibilidade de pedir todas as placas e depois fazer um só reestudo no final, tá? Em alguns casos, os pacientes, os colegas reclamam que quando chegou na 20ª placa, a 21ª já não entrou. Esse é um problema que tem quando a gente pede todos os alinhadores, porque eles dependem muito da resposta biológica e do uso dos pacientes, ok? Então vou deixar isso bem claro que é muito importante. Então vamos analisar alguns casos aqui, ó. Antes de você mandar, como eu falei, dá uma olhadinha nisso, vai ficar muito mais fácil a nossa vida, né? Minha e sua e do paciente. Então vamos examinar esse caso aqui, olha. Primeiro, né, notem que é uma recidiva de um caso de extração de 4 primeiros prés, tá? Mas vamos lá, ele tem classe 1 de molar e canino, tá bem encaixadinho aqui, isso já é uma das coisas boas, né? A outra coisa, que é a discrepância negativa, é zero, né? Não tem discrepância, na verdade o paciente reclama de algumas giroversõezinhas aqui, né? Então ele tem pouca discrepância negativa.
Tem um desvio de linha média? Nem tem, né? Olha, não tem desvio de linha média. Tá? Não tem nenhum dente sobrepondo o dente vizinho, mais do que 2 milímetros. Então, até agora, vocês estão vendo que ele está entrando tudo dentro do critério de baixa complexidade. Ó. Não vou ter que fazer desgastes interproximais acima de 2, só uma lixinha de amálgama vai resolver. Não tenho que extruir nenhum dente mais do que meio milímetro, não tenho que intruir nenhum dente mais que 2, e nenhum dente tem uma rotação maior de 20 graus. Consequentemente, onde se encaixa esse caso? Num caso de baixa complexidade, tá? Então, perceberam? Se você seguir isso aqui, você vai ver que não vai ser muito diferente disso. É um caso bem legal de fazer, né? No começo, e a gente já tem uma boa ideia, não vai provavelmente passar muito disso. Agora vamos começar a ver os de média, que são os que mais aparecem para a gente, né? Então, dá uma olhadinha nesse aqui. Isso é muito comum, pessoal, atentem para esse detalhe. Tem pacientes que eles são classe 2 ou classe 3 subdivisão. Então, desse lado ele está classe 1, então a gente não nota muita diferença, né? Mas olha o outro lado que ele está classe 2, já considera classe 2, isso aqui já é de média complexidade, a gente não vai ter facilidade de colocar isso aqui em classe 1. É bem comum assim mandar um caso achando que está tudo legal, né? E se tiver classe 2 ou classe 3, ele já é média complexidade, mesmo que seja um lado, tá? A não ser, né, que a gente mostra isso nos tutoriais, que você queira deixar dessa maneira. Você tem que preencher a ficha clínica dizendo, ele não quer tratar a classe 2. Então a gente já sabe que isso aí diminui o número de placas. Tá? Então toma cuidado bem com isso aqui. A outra coisa é que a maior parte dos colegas não dá uma olhadinha assim numa análise de espaço, né, breve. É só você ver quanto que um dente está cobrindo o dente vizinho, descontar essa quantidade de espaço que tem aqui, né? Então aqui está cobrindo 1 milímetro, mais 1 milímetro, aqui outro milímetro, aqui está cobrindo 2 milímetros. Então, só nessa parte anterior aqui a gente já tem 5 milímetros de discrepância. E eu não posso desgastar um dente muito, tá? A gente tem que distribuir. Eu tenho que distribuir e alinhar esses dentes de acordo com a distribuição de desgaste. Então vai demorar, vai ter muito mais placa do que se a gente não tiver esse tipo de coisa, tá? Então acostumem a dar uma olhadinha, é rápido fazer isso aqui, você já tem uma ideia boa se ele cabe dentro de um caso de baixa ou média complexidade, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ele já passa de 2 milímetros, né? A gente tem mas ainda está com uma discrepância negativa até 5, né? Então eu vou ter que desgastar um pouquinho aqui, muitas vezes de pré a pré, jogar todos esses dentes aqui para que eles caibam nos espaços, e isso aumenta bastante o número de placas, tá, ok? Então isso é muito importante de se notar também. Desvio de linha média, olha, esse caso, mais uma vez, vou voltar aqui, ó, ele é o classe 2 unilateral, tá? Então o que a gente sabe aqui é que esse desvio de linha mediana, ele não vai melhorar enquanto a gente não obter essa classe 1. E isso significa que é muito importante você dizer para mim na ficha clínica qual linha média que está desviada, né? Se é a superior ou inferior ou ambas, e deixar claro se pode ou não manter esse desvio de linha média. Porque desvios de linha média, como nós dissemos aqui, ó, de até 4 milímetros, eles são mais difíceis. Eu vou ter que encontrar um espaço no arco superior para desviar essa linha para cá, vou ter que encontrar um espaço na linha inferior, vou ter que distribuir os dentes por esses espaços, tá bom? Então, linha média é super importante, coloquem isso na ficha clínica. Então, esse caso, por exemplo, ele já cairia naquilo que a gente falou antes, tá? De 12 a 20 placas, de repente vale a pena fazer um planejamento para 6 placas, depois fazer replanejamentos e pensar isso na hora de fazer o orçamento. Vai ficar depois bravo porque tem que fazer outras coisas e você cobrou um valor que não cobriria tudo isso, tá? Bom, para encurtar a história, não esqueçam de examinar também, né? Tá dentro da ficha clínica. Desgastes interproximais, né? Então faz a análise de espaço, vê ali quanto que está faltando. Então, esse caso, obviamente, a gente teria um desgaste interproximal maior do que 5 milímetros, e às vezes vale mais a pena, antes de você mandar o scanner, você me mandar uma foto e dizer, né, olha, eu tenho uma discrepância de 5, 6 milímetros, e eu posso te dizer assim, ó, faz com um desgaste interproximal em todos esses dentes antes de mandar os scanners. A gente vai ganhar bastante tempo com relação a isso aqui, tá? Agora, se tiver mais que 5, provavelmente vai ser um caso de extração. Aí vai cair aqui
nos casos de alta complexidade. Outra coisa, muitas vezes os colegas me mandam assim um modelinho dizendo, esse caso vai ser fácil, né? Só que se você tem um dente que cobre mais do que 2 milímetros, o dente vizinho, isso significa que eu não posso desgastar 2 milímetros desse dente, né? Eu vou ter que desgastar de todos os dentes e vou ter que fazer um arranjo desses dentes. Então, por causa disso aqui, eu já tenho pelo menos 10 alinhadores nessa arcada, fora as outras coisas que podem ter. Okay? Então, se habituem a ver isso, que é uma outra coisa muito importante, você já vai pegando o jeito de saber quantas plaquinhas você vai ter que usar. Tá? Outra coisa é quando tem um dente com rotação, as piores coisas para um alinhador é tratar rotações, intrusão e extrusão. Então, se tem um dente que está muito girado, ele vai ser o responsável por fazer o caso ser bastante demorado. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Às vezes o colega olha isso aqui e fala, esse caso vai ser molinho, né? Olha, não tem problema nenhum. Tá? Mas você colocou na ficha clínica que você quer que eu gire esse pré-molar aqui. Ele precisa ser rotado. Né? Porque muitas vezes você pode deixar desse jeito. Né? Depende do seu acordo com o paciente. Mas vamos lá. Esse é o dente que está girado. Tá? Parece que é pouco. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ele teria que fazer toda essa rotação para entrar na sua posição. Quando eu coloco no software, né, ele tem 45 graus aqui assim para poder chegar na sua posição. Quando eu começo com o software, e simplesmente a única coisa que eu vou fazer vai ser girar esse dente para a posição correta. Olha quantas placas ele me informa que eu vou precisar fazer. Só para sair disso aqui para isso aqui, para esse dente eu tenho 23 placas. Tá? Então não se esqueçam de ver isso, porque depois o pessoal fica chorando que, nossa, eu achava que ia ser 3 plaquinhas e veio 20, né? Vieram 20. Não, é assim mesmo, tá? Comecem a se habituar com esse tipo de coisa. Outra coisa é mordida cruzada, tá? A gente já coloca nos nossos tutoriais que vale mais a pena, às vezes, você usar um elástico, descruzar essa mordida, ninguém vai ver o elástico lá atrás, né? E depois fazer o alinhador. Porque se você for fazer o alinhador, com o alinhador, a gente vai ter que fazer muitas placas para conseguir fazer um descruzamento e pior, né? Com inclinação da coroa. Eu sugiro que todos vejam, né, no nosso tutorial de mitos e verdades, porque Invisalign fala um monte de mentira, né? Aí, então, é bom você ver ali no tutorial que tem trabalhos com Invisalign mostrando que você só consegue inclinar a coroa, que muitas vezes não vale a pena começar um caso de mordida cruzada com alinhadores, tá? Se quiser, ele entra para alta complexidade, perfeito? A última coisa, né? Uma das últimas coisas que a gente tem que ver também, né? Nós estamos olhando a tabela da média, né? Intrusões e extrusões são fragilidades, né? Que a gente tem nos alinhadores. Então, se você tiver que nivelar um plano incisal e tiver que fazer uma extrusão maior do que 2 milímetros ou uma intrusão entre 2 e 4 milímetros, bom, saiba de cara que vai ter que colocar attachments nesses dentes, né? Fora isso, muitas vezes a gente não consegue todo esse grau de intrusão. Essa é uma grande fragilidade dos alinhadores, incluindo o Invisalign, é fazer intrusão. Então lembra que eu falei anteriormente que muitas vezes vale mais a pena na ficha clínica você encontrar limites, né, com o paciente, isso vai ser mais difícil de fazer, você aceita ou fazer uso de outras coisas, né, como microimplantes, gigs, outra coisa que seja de ortodontia que trate melhor esse tipo de maloclusão, perfeito? Para terminar, vamos ver um caso aqui, para classificar melhor, né? Então como é que está esse aqui, de cara, né? É classe 1, é uma classe 2 de topo, não, é uma classe 2, olha, com uma distância olha a distância da cúspide média vestibular do sulco inferior, olha quanto que a gente teria que fazer de modificação nessas bases alveolares para entrar em classe 1, tá? Então ele já caiu aqui, esse caso é um caso de grande complexidade, tá? Se tiver mais do que uma, ou independente, né? Quando a gente encontra uma dessas características aqui, já pode classificar como um caso de alta complexidade, tá? Mas se olharmos mais, né? Olha só a sobremordida que o paciente tem, então nós vamos ter que fazer grande intrusão,
extrusão de dente posterior, em suma, né? Esse caso, quando você pegar um caso assim, que tenha uma dessas partes aqui que são de alta complexidade, já fique sabendo, tá, que você vai precisar um número enorme de placas, que muitas vezes a gente pode usar outro tipo de coisa. Eu sou um ortodontista, então eu tenho condição de usar qualquer outro tipo de tratamento. Não se esqueçam que até o momento os alinhadores são inferiores ao tratamento com ortodontia corretiva. E eu sei fazer corretiva. Então, nesses casos, a sugestão é não fazer toda a série. Casos não convencionais dessa maneira aqui, é trabalhar realmente fazendo série por série, porque na maior parte das vezes o que acontece é que chega um momento que o paciente até prefere parar num determinado momento. E é melhor um final dramático que um drama sem fim, né? De você pegar um caso comprehensive lá e prometer para o paciente que vai até o fim, e de um determinado momento o paciente perceber que aquele caso realmente não anda, tá bom? Então, para finalizar, vai mandar um caso, pega o caso, dá uma estudadinha nisso que eu estou falando, e você primeiro já começa a entender o grau de complexidade, vocês vão perceber que vocês vão analisar melhor seus casos de ortodontia, se fizerem isso, independente do alinhador, e vai ficar mais fácil para mim, né, poder dizer assim, o número de placas é maior ou menor de acordo com o grau de dificuldade, tá bom? Bom, espero ter ajudado alguma coisa, estou à disposição para qualquer outra dúvida, tá bom? Obrigadão.